Paz do Senhor a todos. Vamos estudar mais uma lição do discipulado. Vamos estudar a quinta lição, que tem por título O Discípulo e a Idolatria. Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Deus, obrigado, Senhor, por mais uma lição do discipulado e poder estudá-la, Senhor, junto com a pessoa que está assistindo. Que o Senhor me dê graça para, assim, Pai, instruir esta lição. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir-me, Senhor. E que o Senhor também tenha entendimento para esta pessoa compreender acerca desse assunto, Pai, tão importante. Que tudo seja para a Tua glória, só que esta aula seja para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, o texto bíblico: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou teu Deus, sou Deus zeloso. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. A introdução diz assim: a lição desta semana enfoca o pecado da idolatria em suas várias formas de culto. Você provavelmente, como a maioria dos que hoje são servos de Deus, o adoram em espírito e em verdade. Antes de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e de o aceitar como seu Senhor e suficiente Salvador, praticava alguma forma de culto a alguma divindade, ou era voto de algum santo ou santas, medianeiros e milagreiros. Na verdade, você era enganado por Satanás e o servia de uma forma ou de outra na condenável prática da idolatria. O objetivo é esclarecer à luz das Escrituras. Escreveremos acerca da idolatria, sua origem, dimensão, prática e consequências. Então aqui vamos falar sobre a idolatria, né? Essa prática que a Bíblia condena, que é a adoração de ídolos, de imagens, ou até mesmo de pessoas. E vamos também decorrer na lição que a idolatria ela vai muito além do que só imagem, entendeu? A idolatria também é um sentimento no coração do ser humano, que faz com que ele ponha outra coisa, outra pessoa, outro ser, além do próprio Deus, a qual nós devemos sim servir e adorá-lo unicamente. O primeiro tópico diz assim, Deus condena a prática da idolatria. Primeiro ponto, a origem da idolatria. Nem a Bíblia, nem a história informa quando teve início a idolatria. Porém, através das Escrituras, conclui-se que ela teve origem no pecado de Adão e sua subsequência, expulsão da presença do Criador. No Éden, a comunhão do homem com Deus foi interrompida e um abismo abriu-se entre ambos, separando-os. A queda deu início ao processo de degradação moral da humanidade. O primeiro homicídio foi perpetrado por Caim contra seu irmão Abel, ambos filhos de Adão e Eva. Neste lugar, o primeiro homicídio gerou a sua descendência, formando uma linhagem de homens materialistas violentos como Lameque. Além de Abel, Caim, Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas, entre os quais o nome deles, Sete, que por sua vez gerou a Enos. A geração de Enos começou a invocar o nome do Senhor, isto é, a cultuar o Deus verdadeiro. Os demais, corrompidos pela violência e imoralidade, certamente criaram para si deuses, à semelhança de homem e de animais, para adorá-los. Então aqui fala que a origem da idolatria, ela vem provavelmente da queda do homem do Jardim do Éden, né? Desde o Jardim do Éden, quando o homem caiu, e essa queda ela teve consequências para toda a humanidade. E dali surgiu a descendência de Caim, que nasceu homens materialistas, violentos, mas que, consequentemente, dá para se entender que foi eles que iniciaram a prática da idolatria, de adorar ídolos, deuses. Já a descendência de Sete, que foi um dos filhos de Adão, gerou Enos, e ele começou a invocar o nome do Senhor. Entenda, gente, pessoal. A idolatria também é um sentimento. Um sentimento que vai você colocar outro ser além de Deus. Por exemplo, não tenho imagem em casa, então eu não sou idólatra. Nem sempre a idolatria é só imagem. Você ter uma imagem em casa. Por exemplo, tem gente que adora mais um bem do que a Deus. O seu carro, sua moto. Adora uma pessoa mais do que a Deus. Seu marido, sua mulher, seus filhos.
às vezes adora a questão do seu corpo, cultua o seu corpo. Tem gente que adora o seu próprio líder, homens, né? O pastor, não que nós devemos respeitar e amar, mas às vezes adora pastor, padre, do que a Deus. E isso, irmão, é um perigo, porque a idolatria também é um sentimento que põe outra coisa, outra pessoa no coração além de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração, ok? O segundo ponto fala assim, segundo ponto, a proibição da prática da idolatria. Liberta da escravidão egípcia, os hebreus são separados como povo de Deus, e pelas mãos de Moisés recebem o mandamento e fazem um pacto solene com o Todo-Poderoso. Eles seriam santos, como o Senhor que os tirara do jugo da servidão na terra do Egito. Por sua vez, Jeová seria o seu único Deus. Então, Deus ele liberta o seu povo da escravidão egípcia, que passaram 400 anos, e Deus ele dá para o seu povo um mandamento. Entre os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é condenando a prática da idolatria. Apenas adorar e servir outro Deus. O Senhor fala que não terá para ti mais de escultura em semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. Não te encurvará a elas. Então o Senhor ele condena a prática da idolatria e pede para que Israel, os hebreus, adorem somente a Ele, que seria o seu povo separado. Porque os hebreus ali, eles tinham uma dificuldade a princípio de adorar Deus, porque eles passaram tanto tempo no Egito e os egípcios tinham seus deuses. E eles viam a maneira que os egípcios adoravam seus deuses, né? Deuses como Ra, que era o deus sol, Anubis, que era um corpo de homem, cabeça de cachorro, e outras divindades no Egito. Então eles tinham essa dificuldade em uma divindade que não precisaria de uma imagem para cultuá-lo, né? Um Deus invisível, mas que é real, que está presente em todos os lugares. Então esse era um desafio que os hebreus tinham que adorar esse Deus, sem precisar criar uma imagem de escultura, assim para poder se prostrar diante dele. Vamos entrar aqui no segundo tópico, vamos falar agora sobre Israel torna-se idólatra. Primeiro ponto, a idolatria corrompe Israel. Depressa Israel esqueceu as advertências do Senhor. Não terás para vós ídolos, nem vos levantareis mais de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 26:1. Os israelitas cultuavam a Deus e os ídolos pagãos, simultaneamente, como alguns pretensos cristãos hoje. Os sacerdotes, líderes espirituais do povo, corromperam o culto divino, introduzindo os ritos e obscenas práticas dos ritos a Moloque, Milcom, Baal, Astarote, Quemos e até a natureza, como por exemplo as árvores, os montes, os rios, os astros, o sol, a lua e as estrelas, os planetas. Trocaram a fonte das águas puras pelas cisternas rotas e imundas dos pagãos. Então Israel ele acaba caindo no pecado da idolatria, que Deus pediu que eles não praticassem esse ato pecaminoso. Né? Diz aqui a lição que eles começaram a cultuar outros deuses dos povos vizinhos quando eles entraram em Canaã. Que em Canaã existiam várias nações ali que já existiam e cultuavam os seus deuses. Cita aqui o exemplo de Baal, Astarote, Quemos, né? Dagon. Existiam outras divindades. Então Israel, eles cultuavam Deus, porém eles também cultuavam os ídolos, adoravam outros deuses. E isso começou a trazer ira de Deus sobre o seu povo, porque Deus ele pediu para o seu povo exclusividade. E não só outros deuses, Israel também começou a cultuar o sol, a lua, as estrelas, a natureza, né? Começou a cultuar os astros e foi esquecendo de cultuar o Senhor, ou adorar Deus e outros deuses também, inclusive a própria natureza, os astros, etc. Porque Deus ele pediu exclusividade. Entenda uma coisa, se Deus não for exclusivo, Deus não aceita. Ele pediu exclusividade, ele exige essa exclusividade, que nós apenas o adoremos, somente a Ele.
Lembra que quando Jesus foi tentado por Satanás, que ele disse, olha, mostrou os reis na sua glória e disse, tudo isso te darei, se prostrar e tu me adorar. É só uma adoraçãozinha, Jesus, que tu fica de joelho e me adora que é suficiente. Jesus disse o quê? Vai de Satanás, está escrito, porque ao seu teu Deus adorarás, e só a ele prestará culto. Glória a Deus. Então, somente Deus nós devemos adorar, e mais ninguém, nem outro ser. Mas Israel caiu na prática condenável da idolatria. Como hoje também tem pessoas que eles até adoram Deus, mas ele tem os seus santos devotos. Deus não é suficiente, tem que ter um São Francisco, tem que ter um Santo Antônio, tem que ter um São Pedro. Deus não é suficiente para ele. Tem que ter outro mediador, tem que ter Maria como medianeira. Então, gente, isso está errado. Isso é idolatria. Alguns tentam maquiar a idolatria, dizendo, a gente tem a foto de um santo aqui para lembrar, como a gente tem a foto do pai, da mãe, da família da gente. Gente, mas ninguém pede nenhuma graça de uma foto de pai e de mãe, não. Ninguém se prostra diante de uma foto de pai e mãe para adorar, não. Então, muitos estão caindo na praia da idolatria. Eles até cultuam a Deus, acreditam em Deus, adoram a Deus, mas também tem os seus santos devotos, mas tem os seus ídolos. Tem gente que chama cantor e cantora de ídolo. Meu ídolo fã de tal. Isso é uma forma de idolatria. Meu ídolo, minha ídola, ou cantor, um ator famoso, um jogador de futebol. Até essa expressão que às vezes nós usamos, eu adoro aquilo, eu adoro comer aquela comida. Isso é uma expressão errada, essa expressão eu adoro. Em vez de dizer eu adoro aquilo ou aquilo outro, eu tenho que dizer eu gosto ou eu amo. Porque adorar só Deus, somente ao Senhor. Nós temos que ter muito cuidado até com as nossas palavras nesse sentido. Ok? Segundo ponto, a idolatria de Salomão, a causa do rompimento entre as tribos de Israel. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, coabitou com muitas mulheres pagãs. Cada qual cultuava o Deus da sua nação e exigia que o rei erigisse um altar em honra à divindade e adorasse. Assim ele se apartou dos caminhos do Senhor e atraiu sobre si e o povo a santa e justa ira de Jeová. Então Salomão, apesar de ser um homem tão sábio, ele caiu na prática da idolatria. Como? Segundo diz a Bíblia, Salomão possuía 1.000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Então ele acabou, por causa das suas mulheres que vinham de várias nações, não era só mulheres hebreias, israelitas, ele pegou de outros países, até para ter acordo e fazer aliança com seus vizinhos, com outras nações. Ele acabou pegando mulheres de outras culturas que adoravam outros deuses. E aí essas mulheres pediam que eles erigissem altares ao Deus dela para que ela pudesse adorar. Então Salomão começou a se corromper diante de Deus. E na sua velhice, além de erigir esses altares, ele acabou até adorando outros deuses, que trouxe a ira de Deus sobre Israel, sobre o povo de Deus. E foi nesse período que, após a morte de Salomão, seu filho reinou, e houve aí a ruptura do reinado. 10 tribos se dividiram por um lado, e ficou apenas a tribo de Judá e de Benjamim com o reinado de Davi, com a descendência de Davi. No caso, a descendência também de Salomão, que depois Salomão se levantou o seu filho, e Salomão era filho de Davi. Então, isso teve início, essa divisão em Israel, do reinado do norte, que é as 10 tribos, para o reinado do sul, que ficou as 2 tribos, de Judá e Benjamim, devido ao pecado da idolatria que Salomão levou Israel a praticar através das suas esposas estrangeiras. Vamos entrar aqui no terceiro tópico, consequências da idolatria. Primeiro ponto, o juízo de Deus sobre Israel e Judá. Em 721 a.C., o juízo divino caiu sobre Israel. Sargão II da Síria invadiu Israel e levou para o cativeiro as 10 tribos do reino do norte. O reino do sul, Judá, no entanto, ainda sobreviveu por mais 100 anos. Em 605 a.C., Jerusalém foi sitiada pelos exércitos da Babilônia, sob Nabucodonosor. Finalmente, em 589 a.C., os caldeus invadiram e destruíram a cidade santa e o templo do Senhor. O povo foi levado cativo para a Babilônia, onde durante 70 anos esteve sob o jugo dos caldeus
sob o jugo dos caldeus. O remédio foi amargo, porém eficaz. Os judeus ficaram curados da idolatria. Então aqui mostra o triste episódio em Israel por causa da idolatria. Primeiro, o reinado do norte, as 10 tribos, que foi dividido após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão reinou. Houve a divisão das tribos, 10 tribos seguiram Jeroboão. E Jeroboão, ele levantou 2 altares, um em Dan e outro em Betel. E levou o povo a adorar um bezerro, praticar idolatria. Deus permitiu que um rei, por nome de Sargão II da Síria, invadisse lá, tomasse o povo, matasse alguns e levasse cativeiro os outros. E aí o reinado do norte se acabou. Logo após 100 anos desse que aconteceu o reinado do norte, também houve o juízo de Deus no reinado do sul, que é a tribo de Judá e Benjamim, por causa também da idolatria. Nesse caso foi Nabucodonosor que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, levou os bens de lá, levou um povo preso e outra parte tocou fogo na cidade e levou uma parte do povo cativo. Depois desse período, a Bíblia relata que eles passaram 70 anos presos no cativeiro. E depois desses 70 anos que Deus soltou o seu povo. Foi a maneira que Deus tratou com Israel a idolatria, porque após esse episódio, nunca mais Israel como nação, ele se curvou e adorou outro Deus, a não ser o único e verdadeiro Deus, chamado Jeová. É tanto que no período da grande tribulação, no período do anticristo, quando o anticristo vai tentar querer assentar no trono de Deus, no próximo templo que vai ser erguido em Jerusalém, e que pedir que os judeus adorem ele como Deus, os judeus não, negativo. Nós adoramos só um Deus, o que criou os céus e a terra. E Israel foi curado da idolatria. O remédio foi amargo, mas foi eficaz na vida do povo do Senhor. Quarto e último tópico: advertências contra os ídolos. Primeiro, o Concílio de Jerusalém. Nos primórdios da igreja surgiram inúmeras divergências entre alguns dos seus membros quanto a exigências que deveriam ser impostas aos crentes gentios. Alguns dos judaizantes e fariseus entendiam que aqueles deviam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para salvar-se. No fim de dirimir toda dúvida sobre os assuntos, os apóstolos e os anciãos da igreja reuniram-se em Jerusalém, a fim, sob a direção do Espírito Santo, resolveram enviar à igreja de Antioquia alguns irmãos, aos quais chegaram para ter uma decisão sobre o que deviam os gentios guardar. Então houve em Jerusalém um concílio, na igreja primitiva, o que de fato os gentios, que eram os povos não judeus, deviam guardar da lei para serem salvos, porque a salvação é pela graça. Mas o que da lei eles podiam absorver para a sua prática? Então, aí houve essa divergência. Então fizeram essa reunião e, sob a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo conduzindo, dando entendimento aos apóstolos, à igreja primitiva, eles chegaram a um acordo. Em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, eles falaram que vocês guardem da fornicação, que é a prática sexual entre pessoas solteiras, do que é sufocado, de comer coisas morta, asfixiada, sem ser derramado sangue, Como tem uns que tem o costume de matar a galinha trouxendo o pescoço dela. Tem gente que gosta de matar sem ser errado. Também ele falou, que vocês se abstenham do sangue, ou seja, de comer sangue. Tem gente que gosta de comer aquele batido do sangue do tracajá, do bicho de casca, como se chama, dos quelônios, comer sangue de outros animais. Isso é uma prática que Deus condena, comer sangue de animal. E também dos ídolos, ou seja, da idolatria também, eles deviam se guardar e não praticar idolatria. Segundo ponto, a advertência dos apóstolos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo adverte contra a idolatria, os sacrifícios e as oferendas aos ídolos. O cristão não pode participar de festas de homenagem a santos, como, por exemplo, São João, São Pedro, Cosme e Damião, etc. Os que tomam parte nessas festividades contaminam-se e provocam a ira de Deus. A astrologia, consultar os horóscopos, yoga transcendental, cristalologia, cultuar os doentes, gnomos, etc. São práticas demoníacas. Não devemos nos contaminar com elas. O culto aos anjos também é proibido. Antes, para que façamos qualquer coisa, seguimos o conselho do apóstolo João, que disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Então, nós temos que nos guardar dos ídolos, da idolatria. Aqui fala que não podemos participar de festa de santos, nem a cultuar os anjos. Tem gente que, vou adorar anjo é pecado, também não pode.
Tem uma passagem bíblica lá em Apocalipse, acho que 19:10, quando o anjo estava mostrando para João as revelações, visões dos céus, e João se prostra para adorar esse anjo. O anjo diz assim: não faça isso, adora a Deus. Ou seja, o anjo disse: não sou digno de ser adorado. Homem nenhum é digno de ser adorado. Pedro ele foi para a casa de Cornélio pregar o evangelho. Quando Cornélio viu Pedro, foi ao encontro dele, se prostrou para adorar ele. Em Atos capítulo 10, Pedro pegou ele pela mão e disse: levanta que eu também sou homem. Não se pode adorar nenhum homem. Pode ser papa, pode ser quem for, padre, pastor. Não pode, só Deus. Então nós temos que ter esse cuidado para fugir da idolatria, né? A questão de horóscopo, a questão de astros, estrelas. Nós temos que ter muito cuidado para não contaminar o nosso coração na prática da idolatria. Até mesmo a questão de cantores cristãos, a questão de ídolos, né? Nós não podemos ter, nós devemos admirar esses homens que Deus tem levantado, mulheres, para adorar o Senhor, às vezes pregadores, mas não contaminar o nosso sentimento na idolatria. Tá bom, gente? Vamos entrar aqui nas perguntas. Primeira pergunta. Marque com X a declaração correta. Deus condena a idolatria? Se condena, marque o X. Se não condena, não marque. A veneração das imagens e culto aos anjos é idolatria? É ou não é? Se for, marque. Se não for, não marque. Quem sacrifica aos ídolos submete-se aos demônios? E aí? É para marcar o X ou não? O cristão pode participar de festa em homenagem a santo da igreja romana? E aí? Pode ou não pode? Se for, marca o X. Se não pode, não marque. A idolatria leva o homem à degradação moral? E aí? É para marcar X ou não? O cristão pode cultuar os anjos? E aí? Para marcar X ou não? Cite 3 coisas que, segundo a lição, consiste em idolatria. Essa pergunta aqui é para citar 3 coisas que é idolatria, segundo a lição. E outra pergunta: o que acontece com os idólatras? O que vai acontecer com aqueles que vivem na prática da idolatria? Ok? Obrigado pela sua atenção, por participar desta aula. Que Deus abençoe você. E eu te aguardo na próxima lição. Nós vamos estudar sobre o discípulo e a temperança. Tá bom? Fique com Deus, na paz do Senhor. E até a próxima, se Deus permitir.